Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de terça-feira, 24 de abril de 2018. Estamos aqui com o professor Enio Kaufmann. A gente às vezes coloca ali ex-conselheiro do Internacional. O professor é de tudo um pouco, é professor, é desportista, né? Ex-conselheiro do Internacional, enfim, é nosso parceiro aqui. Michael Matial, conselheiro do Grêmio e ex-vice-presidente do Grêmio, né? Diretor de comunicação social, né? Quadro social. Mas também um grande colaborador do Grêmio Porto Alegrense. E o Maurício Freitas, que todas as noites está aqui conosco, como também à 1h no nosso preliminar, a imagem do futebol. Era do Maurício que tu estava te queixando hoje? Não, é que sabe o que é, professor? Eles não prestam atenção nas minhas palavras sábias. Sábias. Eu só ouvi a queixa. Ah, o senhor ouviu na rádio, né? Isso. Eles não prestam atenção, não levam em consideração o que eu digo, que às vezes o velho sabe, o diabo sabe por ser velho. Eu passei a semana toda dizendo aqui que era os galácticos do Paraná, ou a laranja mecânica. O que é completamente diferente. Galácticos, não. Não, mas eles estão se tornando. Não. A laranja mecânica. Aí pode ser, porque é um time que não tem nenhuma estrela. Não era Galácticos que eu estava falando. Ah, pois é, porque eu falava de duas coisas. Galácticos foi um termo usado num determinado momento em relação ao Real Madrid, que juntou num determinado momento o melhor jogador de umas 7 ou 8 seleções. Tinha o melhor jogador da seleção brasileira, tinha o melhor jogador da seleção portuguesa, seleção inglesa, da seleção espanhola. Mas a laranja mecânica do Paraná... Aí, quem sabe. Então... É um time bem treinado, é um time com... Foi um belo jogo. Eu achei meio fresco também, professor. Olha, tio. E vou lhe dizer mais. Tem uma vantagem, bom, em todos os sentidos tem vantagem, o Grêmio em relação ao Atlético Paranaense. Mas os dois zagueiros do Grêmio, por exemplo, não se fresqueiam. Se tiver que abreviar, abreviam. E o Kahneman, então, rebate quase que sempre. Mas calma, o Atlético está começando. Não, mas o Atlético, ele se fresqueia com o Thiago Heleno. Mas justamente. E o Paulo André. Pois que não teriam condições de fazer aquilo ali. Eles vão daqui a pouco tomar uns 3-1. Mas em alguns lances, o Inter estava se fresqueando com Moledo, Cuesta e Marcelo Lomba. Aí tu já tá... É que o Grêmio, além de ter O Internacional não consegue se fresquear. Uma maneira de jogar... Pega os lances do Grenal, os jogos contra o Grêmio. Era toque do Cuesta pro Moledo, do Moledo pro Dourado, do Dourado pro Cuesta, do Cuesta pro Lomba. Mas aí e ficavam tentando... Mas aí é aquela lentidão assim, pra cá, pra lá, desculpa. pra essa volta. Tentavam sair jogando, professor. Acho que não, acho que tentavam sair jogando. E aí vocês chegam no principal problema do Internacional, de que quando um zagueiro... Tem protesto hoje lá. Ou quando o Rodrigo Dourado pega a bola, o resto do time, fora o D'Alessandro, fica todo mundo parado, esperando para ver o que eles vão fazer. A culpa disso é o quê, professor? É falta de treinamento? Não pode, porque tempo para treinar tem. Eu acho que é uma questão de orientação. Agora vai acertar tudo. Talvez uma questão de índole, entende? Eu acho que tem muito a ver com a índole do jogador, sabe? O D'Alessandro é um jogador que está sempre se deslocando, está sempre criando opção de passe. Agora... O senhor não acha que o D'Alessandro tinha que ter saído jogando, mesmo que ele tinha condição de jogar 30 minutos? Não é melhor ele sair jogando para equilibrar mais o jogo? Olha, é que é difícil saber, porque não se sabe que tipo de lesão ele tem, entende? E eu acho que o treinador do Internacional arriscou na base do... Vamos ver se dá para jogar sem ele. Mas não dá para deixar ele no banco, né? Ele orienta mais do que o técnico, aí fica até constrangedor. É verdade, ele estava orientando. Mas será que ele não colocou o D'Alessandro? Porque pegando esse caso de que ele, de fato, tem uma lesão, um desconforto, será que ele não botou... De fato, como se de fato tu não acredita? Não, considerando essa situação. Que eu fiquei meio em condições normais de temperatura e pressão... Pura maldade. Maldade pura. Imagina. Mas é que ele está aprendendo, ele tá aprendendo na Rádio Grenal, que ele está sempre de maldade lá na Rádio Grenal. Só maldade lá na Grenal. Sim. Mas pegando condições normais de temperatura e pressão, um técnico não coloca um jogador com desconforto muscular ou com problema muscular.
Será que ele não botou o D'Alessandro porque sentiu que daqui a pouco, se não desse uma resposta, podia cair? Acho que não. Acho que Porque uma situação de poder cair é uma situação de desespero para o treinador que quer manter o seu trabalho no cargo, quer manter a sua metodologia. Porque tu botar um jogador lesionado para jogar é no mínimo desespero. Só um pouquinho. Ou ele não está lesionado. O Internacional estava perdendo de 1-0 pro Palmeiras em São Paulo. Era para melhorar e tentar empatar. Só um pouquinho. 1-0 pro Palmeiras em São Paulo. Nenhum resultado para derrubar treinador. O Grêmio, que obviamente nesse momento tem um time muito mais ajustado que o do Internacional, com muito mais qualidade, pode perfeitamente perder para o Palmeiras em São Paulo de 1-0. Pode. Não é nenhum absurdo um resultado desse, como pode ganhar também. Então, não é assim, não, ele botou o D'Alessandro porque estava um descalabro e estava tomando 3-4, não. Daí não adiantaria nem o D'Alessandro. Não, estava 1-0 o jogo. Mas a pressão que faziam, professor, era dizer, não, muitos disseram semana passada, se o Inter não ganhar do Palmeiras tem que trocar tudo. Não, contrário. Até que é muitos. Mas Maurício, por essa linha de raciocínio, não tem técnico que dure. Muitos disseram que bom que, que aquele político está com câncer. Teve gente que disse isso. Então nós vamos levar isso em conta? Esse tipo de gente imbecil? Então, tem gente que diz que o Internacional perder para o Palmeiras tem que... Não, parei. O Internacional perder para o Palmeiras... Eu mais ouvia que o Inter só não podia fazer feio. Mas é isso. Só o que eu e não fez. Não ouvi essa... E não fez feio. Apavoramento aí. Mas e o Dourado, tu acha que ele tem que seguir de titular? Porque eu tenho meus amigos colorado, eles têm uma bronca do Dourado e eu não vejo assim, que o Dourado... Não esteja contribuindo, assim, um bom jogador. E eu comprei uma bronca, até tomei um pau do Haroldo no mesmo prefixo, dizendo, o REC disse que o Edenilson e o Dourado jogariam no time do Grêmio. Eu disse o seguinte, disse e repito, e citei até fontes. Citei o Omar Selaime e citei o César Pacheco. Se o Grêmio mudasse o esquema e não jogasse com Maicon e Arthur, e muitas vezes isso vai ocorrer, entendendo que tem que ter um marcador, mais marcador. Eu não vejo o Dourado pior que o Jailson e o Michel. De sã consciência, eu não vejo. Até respeito quem veja. E até vejo o Dourado com mais serviços prestados, como terceiro da América e como campeão olímpico, disputando com o Wallace e tal, do que os outros. Eu acho que o Jailson é de outra posição. Isso eu acho que não é da mesma posição. Por isso mesmo o Michel, tem chance. Sim. Por isso que teria chance do Dourado jogar no Grêmio. Não, e outra, o Dourado poderia disputar a posição com o Michel. Hoje o Celai me disse de novo na Rádio Grenal que o Edenilson é o melhor lateral direito do Brasil. Que ele colocaria o Edenilson na direita e o Zeca na esquerda e o Inter poderia ter os dois melhores laterais do Brasil. E eu vou dizer... Isso já é um pouquinho de forçação de barra. Mas ele é gremista. Não. E se pegou lá ainda. Independente de ele ser gremista e ser uma pessoa doutor Aquino não é difícil de se pegar. Né? E de ser uma pessoa que entende de futebol. Eu respeito muito o conhecimento de futebol dele. Agora, o Edenilson não tem 10 partidas de lateral direito. Não, ele jogou no Corinthians, né? No Inter, não tem. No Inter? Não, no Inter deu umas 3, 4 só. E assim, muito esporádico. E inclusive... O Inter não quer usar ele na Não, e mais, quando todo mundo pensava que o Internacional, voltando de Salvador para jogar com o Palmeiras em São Paulo, e o seu lateral direito titular não podendo jogar por questões contratuais, que é o caso do Fabiano, que ele manteria o Gabriel Dias no meio, que é mais marcador, e colocaria o Edenilson ele fez o contrário. De lateral. E ele fez o contrário por quê? Porque é o lado onde joga o Dudu, e ele queria alguém que marcasse mais. E o Gabriel marca mais que o Edenilson. Ou porque ele acha que o Edenilson é mais importante nesse momento no meio que na lateral. Tudo bem. De qualquer maneira... Daí ao Edenilson ser dos melhores, nem digo melhor, dos melhores laterais. Mas no Grêmio jogaria, não. O Léo Moura está com quase 40 anos. O Madison,
com todo respeito, né? Madison é o Madison. E o Leonardo Gomes é o Leonardo Gomes. Tem que esperar. Então não tem nenhum absurdo dizer que ele joga. Eu acho que ele jogaria no Grêmio. Eu acho que não tem amostragem para isso. É? Não tem amostragem ainda para isso. Exatamente. No lateral. Não tem amostragem para se ter uma opinião sobre o Edenilson lateral. Eu não estou dizendo que é ruim. Eu estou só dizendo que... Eu também não tenho tanta convicção assim. Precisa uma amostragem. Mas com o que tem o Grêmio, por isso que não tem, para mim, muita forçação, o Edenilson jogaria. Como jogaria no Internacional com o que tem o Inter. Agora com o Zeca, não. E aí vai ter uma celeuma já. O Fabiano também não. Fabiano, e aí o Zeca vai para a esquerda? Não, ele já treinou hoje na direita. Vai botar o Fabiano no banco. Não tem problema. Não, mas aí não tem explicação. Tu traz o lateral, traz o Fabiano e uma semana depois tu traz o cara que vai jogar na mesma posição. Bom, mas... Mas foi um negócio de ocasião. Isso que eu ia dizer. Bom, negócio de ocasião. O Inter não tinha chance de contratar o Zeca e o Sacha foi crescendo. E foi crescendo. O Inter acabou sufocando o Santos. Não tinha chance. Quem ia contratar era o Flamengo, ou era o Grêmio, ou era um time de fora. Agora tem que se... Foi uma troca, né? Tem que se mencionar a atitude do presidente do Grêmio. Olha, não é comum. Não é comum. O senhor vai só acreditar em Papai Noel, né, professor? Por que não? Porque quem quis o negócio foi o Santos. O Grêmio, se pudesse, tinha contratado o Zeca. O Grêmio ofereceu 2.800.000. Não. O Grêmio fez proposta oficial. Como é que não quer contratar quem faz proposta oficial? Não, só um pouquinho. Tu quer me dizer que se o Grêmio quisesse, o Grêmio, com a perspectiva do dinheiro da venda do Arthur, não compra? Não, o Grêmio já fez a loucurinha de contratar o André. Por que loucurinha? Pagou 10 milhões. E o que tem? Mas o Grêmio tem dinheiro, mas o Grêmio não torra dinheiro, é diferente. Não se trata de torrar. O Grêmio quer pagar os juros bancários, quer parar de pagar juros bancários no fim do ano? Não se trata de torrar. Agora, tu comprar um jogador de seleção, um jogador que provavelmente, se não tivesse em litígio com o Santos, teria grande chance de ser o lateral reserva da seleção brasileira. Será que a chance dele é zero? Se ele jogar bem agora? 3, 4 partidas. Zero. Que ele joga contra o Cruzeiro, 6 meses parado. E Grêmio. Zero. Ficou 6 meses sem jogar. Zero. Eu não sei, porque o Tite assistiu à Olimpíada, ele foi um dos destaques da Olimpíada. Bom, mas aí se a Olimpíada é um parâmetro, leva o Rodrigo Caio, leva o Jeromel. Sabendo... Olha, lá em São Paulo é o que eles dizem. Sabendo que a maneira de fazer as coisas do Tite... Então ele vai convocar um jogador por 3 partidas. Não, estou brincando. Chance é zero, também concordo. Agora, Te decide, Rec. Não. Quando a gente vai... Eu chutei para dar debate. Olha aqui, ó. Porque o Zeca, quando dá debate, tu diz que não é verdade. Para mim, o Zeca... acaba com o debate. Não, é que eu não sei como é que ele qualifica o Fagner. Para mim, o Zeca e o Fagner hoje são os 2 melhores laterais do Brasil. O Fagner um pouquinho melhor porque está embalado. Não, o Fagner é o melhor lateral do Brasil e o Zeca potencialmente é um grande lateral. Agora, o Zeca não joga 6 meses. Agora, 6 meses sem jogar. É impressionante o que o Internacional conseguiu de avanço na medicina, professor. Aí vem coisa. Não, o Internacional é um espetáculo. Sim. O Internacional traz jogador com dores pubianas. Aqui ele joga. O Wellington Silva. Até agora não jogou. O Internacional traz jogador da 2ª divisão da China. Disse, não precisa muito tempo para recuperar aí, pode botar a jogar. E aí ele jogou o Grenal. O Internacional contrata o Zeca depois de 5, 6 meses, está apressando para, de repente, ele ficar no banco de reserva já contra o Cruzeiro. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu não sou muito contra. Eu acho que chegou para prestar serviço e vai para o pau. E aí o Inter chega e joga. Todos. O ano passado, todos os volantes chegaram a jogar. Todos. Até aquela naba do Eduardo Henrique. É retrasado. Retrasado. Todos. Rec. O que veio da China é o Rossi, aquele. No sentido de insuficiente, porque tem que respeitar a pessoa. Né? Não, o Rossi veio, o Rossi treinou. Entende? Na verdade... Professor, o Rossi foi apresentado no dia 12, logo após o Grenal, e jogou no Grenal seguinte. Sim. Chegou? Ele não jogou, ele entrou em campo, né, cara? O Luca vai jogar agora aí. Acho que não. Eu acho que o Lucas joga no final de semana. Não, vai pro banco. No lugar de quem? Não, ele vai pro banco. Sim, mas ele jogou no Corinthians faz uma semana. Jogou na decisão do Campeonato Paulista. Só um pouquinho. É completamente diferente. Um rapaz que estava treinando no campeão brasileiro, que estava jogando no campeão paulista.
Mas, professor, não é planejamento, não é entrosamento, não é repetição. Não, peraí um pouquinho. É completamente diferente do que um jogador que faz 6 meses que não joga. Tá, mas se o Lucas chegasse no Grêmio, na mesma condição, ele ficaria um mês no banco antes. Não, uns 15 dias. O André ficou 15 dias no banco. Só um pouquinho. Mas ficaria no... Não, o André... O André não dá pra usar comparando. O Barrios, sim. O Barrios esperou. O André mas o Grêmio tinha o Bolanhos, né? Sim, mas o André não podia jogar, Rick. O André esperou porque não podia jogar. Não podia. Não, mas eu tô dizendo assim, ó, deu um pouco mais de 15 dias. O primeiro jogo que o André... Não, mas quando pôde jogar, jogou. Sim. No primeiro jogo que ele pôde jogar... 20 dias treinando. No primeiro jogo que ele pôde jogar, ele já jogou. Jogou. Agora, não dá pra jogar antes de poder jogar. O próprio Michael Suel não esperou muito. E tinha problema de lesão. Ninguém espera. Não, mas o que eu quero dizer é que tem alguns fenômenos no Internacional. Não tem fenômeno nenhum. Tu tem um time... O Wellington Silva já estreou, professor? Não, o Wellington Silva e o Roger estreou. Bom, são um negócio. Não, o Roger já foi. Mas só um pouquinho. Lateral direito também. Todos que chegaram estrearam. Mas o Roger... Até o Juan. O Roger, o senhor comemorou os 2 gols dele no Beira-Rio e queria ele na vaga do Damião. Não é verdade. Tu tá brincando porque tu tá negando que eu ofereci aqui no ar e vocês dois me debocharam. Eu não falei nada. Vocês dois me debocharam. O Jael. Quando eu defendi o Jael desde sempre. Como é que eu ia debochar? Todo mundo dizia que o Jael era a última das porcarias. E eu Todo mundo, vírgula. Professor, o senhor está ficando igual o Maurício agora. Sim, depois o senhor está inventando um factoide para se defender. Não, eu não preciso. Eu não me debochei. Eu defendi o Jael o tempo inteiro. Todo mundo só defendeu o Jael. Não tem um cara que tenha acusado o Jael. Ninguém criticava o Jael. É impressionante. Olha, o Matiello que me deu sempre a honra da audiência. Eu não gostava do Jael. Continuo não gostando. Eu defendi. Eu ofereci para trocar o Roger pelo Jael e ainda dar um troco. E aí me debocharam, disse que eu era louco, onde é que já se viu. O Roger não era nem para ter sido contratado pelo Inter. Um problema que ele tinha, e ele não é muito bem da cabeça, eu acho, né? Porque ele disse que estava sem clima para jogar no Inter e tal, mas estava aqui quanto tempo? Não, e quantas vezes ele foi titular? Quantas vezes ele foi titular? Inúmeras vezes, não jogou nada nunca. Sim, porque o Damião se lesionou, ele teve as chances. Teve chance de jogar Grenal. E só não jogou o terceiro Grenal porque ele disse que o irmão estava doente, estava. Sim. E o Inter também nisso foi solidário a ele, o tempo inteiro. Que também o André foi. E o Inter precisava ganhar de 3-0. Falando do Roger, o André Miola, conselheiro do Inter, está sugerindo na nossa live que é para colocar o professor de centroavante que joga mais que o Roger. Isso aí, que bela opinião sobre futebol. Mas é verdade, professor, pelo que o Roger fez... O Roger foi mal. Desculpa, qual é a opinião dele? Acho que é só botar o professor de centroavante que vai jogar mais do que o Roger fez. Daí o professor fica chateado, né? O Roger foi um erro de contratação. Deu uma porrada no nosso amigo Miola. Como o Grêmio erra nas contratações, o Internacional erra nas contratações. É óbvio que se tu paga 10 milhões por um jogador... tu tem menos chance de errar. Não quer dizer que tu não possa errar. É muito mais provável que o Grêmio não erre contratando o André pagando 10 milhões do que o Internacional contratando o Wellington Silva sem pagar nada. Professor, o senhor é Romildete como eu sou. O Matiello mais ou menos, o Maurício. Romildete. Fã do Romildo. Sim. Eu sou também. Mas aí é o seguinte, a dizer... que ele respeitou porque o Internacional estava na frente. O Grêmio fez proposta oficial pelo Santos, para o Santos, de 2.800. E outra, 2.800 dá 13, 14 milhões. O Grêmio já tinha pago 10 pelo André. O Grêmio não vai gastar 24 milhões em pouco tempo. E ainda assim arriscou fazer, já até para dar uma tumultuadinha no negócio do Inter. É que quando a coisa tá certa, e ele é muito bom de verve, eu sou fã do presidente Romildo. Quem sabe foi o primeiro a ser, né? Eu li uma entrevista dele dizendo o Grêmio vai recuar porque o Internacional tem a primazia. O senhor já viu a história, a fábula da raposa e as uvas, né? Pode ser. A raposa e as uvas. É uma interpretação. Perdeu. Mas por quê? A elegância. Mas é uma interpretação, eu só não entendo por que não há a possibilidade... Porque houve proposta. Se o Grêmio apresentou proposta... Apresentou. Sim, o Grêmio chegou no seu limite, disse o próprio presidente. Como é que o Grêmio chegou no seu limite e depois recuou? Porque nós sabemos muito bem
que chegar no limite não impede clube nenhum de aumentar a sua proposta. Marcelo, eu vou te oferecer pela tua camisa, o máximo é tanto. A Marcelo não veio, espera um pouquinho, vamos conversar, eu quero muito, vou te pagar mais. O Santos ficou com medo do passaporte italiano e da proposta mexicana. Eu liguei para o Augusto Nogueira estava no México para decidir lá o que ia ser feito, o que não ia ser feito. Então. Né? E o Santos começou a ficar encurralado. Ou ele fechava, o Inter ia pegar os trocos, porque o Inter estava assim, ó. Se viu o dinheiro antes, eu pego o dinheiro. Então. Da Udinese ou do México. Mas se sobrar o Zeca, bom, aí é um negócio que vale a pena. Para prescindir do dinheiro. Então, e aí os outros times ficaram em defasagem em relação à proposta do Internacional. Foi o único negócio que o Internacional ganharia do Grêmio, seria esse. Por quê? Por causa da moeda de troca. Não, a moeda de troca era melhor que a grana. Porque tu decidisse que o Grêmio não ia gastar mais. Não, o Grêmio, chegamos no nosso limite. Bom, mas e o Grêmio vai ao limite. Por que alguém não pode dizer chegamos no nosso limite? O Grêmio foi no limite e não passou do limite. Bom, mas tem gente que diz isso e depois passa. Mas tem gente, pelo jeito, não é o caso do presidente Romildo. Pois é, então. Não, aí nós entramos num outro aspecto de discussão a respeito do presidente. O presidente, eu brinco aqui às vezes, o presidente é o cara, mas ele não demitiu o Roger, ele não demitiu o Felipão, ele não participou da demissão do Espinosa. E a gente sabe. Ele não demitiu? Mas claro que ele participou de todas. Pois é. Mas ele nunca aparece demitindo. Tá bom, não tem importância. Ele não. Isso é habilidade dele, mas quem demite é ele. Quem demite é ele. E outra coisa, eu disse aqui outro dia, nós fizemos a relação. Se ele tem habilidade para não se atritar. Os caras que passam pelo departamento de futebol e se endeusam, que pensam 10 vezes antes de se endeusar, já passaram 17 pelo departamento de futebol do Grêmio, ou 16. Duas vezes Duda, do Grêmio. 2 vezes Duda, 2 vezes Guerra. O presidente Fábio Koff também foi vice de futebol. E aí vamos nós. Na eleição, ajudou a ganhar o fato de dizer que o Koff seria o vice de futebol. César Pacheco. Passou o Dutra Júnior. Dutra Júnior. O Adalberto Praz, que segundo ele, se não vai ele buscar o Renato. Saúl também. Saúl Berchevski. Deco Nascimento. Acho que o Sergei Costa passou um período. Não, Sergei Costa não. Acho que teve um período Rui Costa. Não, é outro. Rui Costa. Odorico Román. Em um período de transição ficaram Sergei Costa e Cláudio Alderich juntos no vestiário. Não ficaram. Ficou o presidente Romildo interino, aí sim. O presidente interino, presidente Romildo. Ficou o que vem aqui, que era assessor do Guerra, o Rolim, Alexandre Rolim. Foi nessa aqui, o Rolim foi na outra. Foi nessa com o Alexandre. Foi com... Sim. Era o Rolinho. E aí, vê quantos. E tem o que está lá no Tubarão, lá, o Chávari. O Chávari assumiu um tempo. Não, mas são executivos. Não, mas não. No futebol, Zanota, Espinosa. Não, estou falando todo o departamento de futebol. São 16 ou 17. Tá, mas eu estou nominando todos. Mas aí tu está incluindo os contratados também, os profissionais. Sim, os contratados teve 4. Então? 4. Não tem nada de colégio de freira. Não deu certo, ou deu mais ou menos certo, ou não casa, o Renato não vai muito com a lata, já vai também. O que mais ficou foi o Rui Costa, né? Rui Costa. Pior de todos. Mas ficou. Ficou 3 anos e meio aquela nave. O pessoal contesta. Eu queria alguém que me achasse um Jeromel que ninguém conhecia. Não, mas ele está na Chapecoense. Foi o Felipão que indicou? Está na Chapecoense. O senhor podia indicar ele para o Inter, está na Chapecoense. Olha, mas não vejo problema nenhum. Não teria recebido. O único problema é que ele é gremista. Essa discussão é boa. Não é gremista nada, ele é profissional. Ele mesmo disse que é profissional. Ele disse que é profissional. Ele era dirigente do Grêmio? Hoje o Pelaipe. O que tem? Quem sabe também vão contratar para o Internacional. Não, Rui Costa. Nós queremos o Rui Costa. Não é profissional? Não, mas eu quero o Rui Costa no Inter. Mas eu não quero nenhum dos dois. Eu não quero nenhum dos dois porque os dois são gremistas. Agora, eu vou dizer, eu não fiz uma crítica ao presidente. É que a coisa pode funcionar bem e pode melhorar. Entendeu? Então o Rodrigo Caetano não pode vir também, professor? 4 executivos de futebol. O Rodrigo Caetano não pode vir para o Inter. Claro, porque o Rodrigo Caetano foi dirigente do Grêmio. Foi? Foi. Dirigente do Grêmio? Foi dirigente, depois virou executivo. O Rodrigo Caetano? Rodrigo Caetano. Então não serve para o Inter. Não, dirigente não.
Dirigente político, não. Só um pouquinho. Foi Acho gerente que de foi. futebol. Gerente, mas de já futebol. era remunerado. Já era remunerado. E das Então, divisões de base também já era remunerado. Então, peraí. Não, mas o Rodrigo Caetano, o Inter já tinha que ter contratado. Não, mas só um pouquinho. Vocês querem me dizer que é a mesma coisa alguém que o Grêmio contrata pagando salário, o André Zanota, por exemplo, que é a mesma coisa que contratar o Alberto Guerra, se amanhã ele virar profissional de futebol. Alberto Guerra é um grande cara. Não, peraí. Tá, mas o Rodrigo Caetano é ex-jogador do Grêmio. Teve passagem pelo Grêmio, passou em... Não, o Tinga também. O Tinga também é colorado doente. Campeão da Copa do Brasil. É colorado doente. Mas já passou pelo Grêmio como atleta, passou como dirigente, mas pelo critério ali é gremista. Então, Vamos focar no Rui Costa. Foca no Rui. Quero o Rui. Quero o Rui no Inter. tu acha que o Rui Costa é ruim? O Rui ficou 3 anos e meio no Grêmio, não ganhou um título. Eu que sou ruim. Foi ele sair que... Foi ele sair e começamos a ganhar E os que título. estavam com ele eram todos bons. Só Bom, ele era podemos levar também pro Inter. Não vamos fazer boquinha. O Vanderlei Luxemburgo, Bom, o Marcelino que é apaixonado. Ederson Moreira. E o Fábio Koff não. O presidente Fábio Koff não conseguiu ganhar no Grêmio. Estava na mesma época dele, mas esse é uma maravilha. Ruim é o Rui Costa. O Ruim presidente é o o Rui senhor não vai Costa. anular o título da América, Não, da América e campeão do mundo do presidente Koff. Mas existem críticas à última passagem do presidente Koff. Eu só quero dizer que quando o Rui Costa era dirigente remunerado do Grêmio e não ganhava nada, o Grêmio tinha na época um presidente ou não? Ou é ele que dirigia sozinho? Então ele errou em não ter mandado o Rui Costa embora naquela época. Pois é. Pronto, por que a gente não pode dizer que o Dr. Fábio Koff errou? Insistiu com ele 3 anos e meio. Eu só acho que ele é uma porcaria porque não ganhou título nenhum. Agora, professor. E quem não o mandava embora é uma maravilha. Professor, Alguma coisa errada. Eu não precisaria lhe ajudar e nem vou lhe ajudar. É para convergir com a sua linha de raciocínio sob certo aspecto e dentro de um determinado ângulo. Ela tem uma veracidade. Vai rolando tem uma Lero. veracidade profunda. Rolando Lero, pelo amor de Deus, fala logo. A declaração de yesterday night do presidente Romildo, ontem à noite, no lançamento do Soy Louco por Tri América, a exposição lá das fotos e tudo mais, das coisas da América. Ali sim, ali de um magistrado e de alguém que conhece exatamente o tamanho de ambos e respeita o tamanho de ambos. Que o presidente nunca se mete a jacu rabudo. Ele não quer ser o dono da cocada, não foi ele que trouxe o Renato, não foi ele que organizou tudo, não foi ele que pagou as contas, não foi ele que solidificou a política do Grêmio, não foi ele que estabilizou a economia. O que ele disse ontem, eu vi veracidade naquilo ali. A proposta do Zeca é isso aí, se ele pudesse tinha dado uma rasteira no Internacional. Acho que não, mas com essa tudo bem. conversa de cigano vendendo cavalo. Tá bom, eu acho que não. Bom, mas aí, ontem ele disse o seguinte, não precisamos mais ter frases decoradas, como a gangorra no Rio Grande do Sul, pelo tamanho que cada um tem, pela pujança que cada um tem, pela importância que cada um tem, nós não precisamos ter gangorra, nem de um lado, nem de outro. E nunca puxando a brasa, hoje o Grêmio está em cima, nem cita isso, que ele nem tem essa deselegância para citar. Mas se tu ouvisse o discurso feito pelo representante do Grêmio no banquete de aniversário do Internacional, tu ia entender por que o Grêmio está. Por que pode-se ter realmente só me lembrar quem foi, que eu até elogiei isso. Foi o... Tanta gente me falou bem que eu disse, olha só. É um dos membros do Conselho de Administração. Marcos Hermann? Não, Luz. Paulo Luz. Paulo Luz. O tamanho que esse homem tem como personalidade, categoria. Eu conheço o Paulo Luz antes do futebol. Mas é isso. Eles têm uma elegância. E, aliás, professor, o Matiello pode me ajudar a fazer essa leitura aí. Eu estou falando muito, professor, não é costume do apresentador falar. É muito raro. Nem gosta de falar muito, né? Mas eu tenho dito aqui nos últimos dias, o Grêmio que viveria, em tese, calmaria política, só tem eleição no final do ano que vem e tem um líder, que é o presidente Romildo. O presidente já lançou 2 nomes. O Grêmio já deixou vazar 2 nomes. O contexto, a imprensa, o conselho de administração. E, na verdade, se a gente quiser forçar a barra, 3 nomes. O Oderich, que é candidato sempre, né? Candidato a candidato sempre.
Não vamos dizer que não, porque tá fardado para subir. Se convidado, aceita na hora e solta o foguete. Sabe que eu tiver que dizer, eu digo. Paulo Luz foi lançado e deu um discurso aqui para desmistificar essa história, dizendo que quem tem que tomar as rédeas do processo político e lançar o candidato e lançar, quando for o caso... Vai lançar, ele vai nomear o candidato. Vai nomear o novo presidente. É o presidente Romildo Bolzan. E o terceiro que se lançou, não se lançando, foi o Ico Román. Quando saiu, já espalhou para amigos que estava saindo para sair por cima para ser candidato. Mas alguém tem alguma dúvida que o novo presidente do Grêmio, daqui a 1 ano e meio, vai ser quem o Romildo Bolzan indicar? Por isso que eu disse, não brinque com o nome do Paulinho Luz, que ele tem um perfil parecido com o do presidente. De elegância... Vocês viram a declaração do Guardiola? Então, se alguém lançou esses nomes para queimar, e eu não estou dizendo a imprensa, que alguém passou para a imprensa. Senão, daqui a pouco vão dizer, o REC está dando pau na imprensa. Não estou dando pau na imprensa, quando nenhum. Não, o REC não dá pau na imprensa. Não, eu não, professor. Vocês viram encabulado com isso. Mas se tiver que dar pau também. Tu viu a declaração do Guardiola? Não vi. O Guardiola faz... Tá? O técnico do Liverpool. Que quando ele foi jogar as quartas de final com o time do Guardiola, a torcida do Liverpool fez, se juntou fora e fez uma grande recepção para os seus jogadores. E quando chegou o ônibus do Manchester City, foi agredido, jogaram coisas. O treinador desceu, o Guardiola desceu e disse só uma palavra: vergonha. E o treinador do Liverpool disse: para quê? Isso não é futebol? Nós precisamos da nossa torcida dentro do estádio. Fora do estádio, a nossa torcida fazer isso só nos envergonha. Qual é o dirigente nosso que tem coragem de fazer isso? Não. Eu não sei se o Romildo não teria coragem. Sabe por quê? Porque ele trabalha bem com a verve. Mas ele não faz. Às vezes não faz. Vai criticar o Romildo também? Bom, porque ele não erra. Ele não erra. Antes o senhor ficou irritado porque eu falei? Não. Eu só acho que ele tem muito mais acertos do que erros. Mas, então, quando eu falei de um erro do Fábio Koff, o Fábio Koff tem muito mais acertos do que erros. É que graças a Deus, o presidente Romildo não precisou conviver com essa situação nem nos piores momentos. A torcida do Grêmio já estava mais calma, fruto do trabalho de muita gente, inclusive do próprio Matiello. Mas o que aconteceu? A torcida do Grêmio foi aceitando que era uma construção, pela maneira carismática e correta dele ir dizendo as coisas aos poucos do presidente Romildo. Ele foi dizendo, foi acalmando a torcida. E aí os grandes episódios de agressão, mesmo quando jogaram pipoca no Luan e tal, não iam ao extremo, não iam. Graças a Deus. Agora, Deus teve uma ajudinha. Deus teve uma ajudinha com a ação do Ministério Público, obrigando o cadastramento das torcidas. Cada uma faz a sua parte. Né? Pois é, mas é isso, enfrentar os marginais, cadastrar os marginais, identificar os marginais. O senhor pode até ter razão, porque o Grêmio contestou um pouco a ação do Ministério Público. Um pouco é... E aí o presidente, como eu disse antes, o presidente coordena tudo. Então... Mas o Grêmio fez uma leitura que houve exagero. Levar um bumbo para Abu Dhabi, né? Mas aí são episódios diferentes. Não tem nada que ver uma coisa com... Não, aí que o Grêmio esperou mais. Não, mas o cadastramento que a gente está falando é diferente. É anterior, é outra coisa. Mas o cadastramento... Mas o cadastramento ninguém mandou contra. O cadastramento que se reclamou à época, muitos reclamaram, Reque. Por favor. O que se contestou à época, professor, e até algo... Que a burocracia estava impedindo os caras de entrar no estádio. Não, o que se contestou não foi isso, Reque. É que escolheram só um setor para cadastrar. Poderia ser um cadastro macro, não apenas escolhendo um setor mais popular para fazer o cadastramento. Por acaso.
Escolheram por acaso? Não, escolheram o lugar certo, que é o lugar mais popular e onde deu mais confusão na história. Escolheram... O Inter tem que ser popular por primeiro. Não sou eu que estou criticando isso, estou dizendo que o que levantou à época foi isso. Mas por que cadastrar só os lugares mais baratos? Porque é lá que tem dado problema. Não é pelo preço, é porque lá onde tem dado problema. Se todos os problemas acontecem contigo e não acontecem com o Matiello, para acabar com os problemas, eu não vou pegar e trancar o Matiello. Agora, sabe quando é que eu poderia resolver? Hein, professor? Matiello, nós só vamos ser felizes quando o torcedor, mesmo perdendo, tiver um bom comportamento. Porque isso aí é cíclico. Né? Agora, o Internacional hoje teve protesto lá no Beira-Rio. Parece que não se cederam e tudo mais. E que aconteça assim domingo, protesto, que não precisa colocar aqueles tapumes, aquelas coisas, todas aquelas grades envolvendo o Beira-Rio. Aquilo parecia uma jaula o ano passado. Pô, eu fui fazer um jogo lá, me assustei. Mas por quê? Por que fizeram tudo aquilo? Para evitar quebra-quebra. Não, porque ninguém tem coragem de prender 10, 15 arruaceiros e as coisas terminam. Coragem tem, a lei é que é porca. Não, mas eu acho que o clube também tem a parcela de culpa. O clube também tem a parcela de culpa. O cara fica meia hora lá, já vai um advogado e solta. Viu, professor? Mas o clube tem a parcela de culpa. Coisa que jogar, claro que tem. Porque o clube pode identificar lá o cidadão e pode punir ele, banir ele do quadro social, expulsar do quadro social. Mas qual é o clube que fez isso já no Brasil? Sabe por quê? Faz isso 2, 3 vezes. Tem eleição no pátio. Faz isso 2, 3 vezes para tu ver. Olha o que fizeram com o presidente do Flamengo agora, um constrangimento. Aí tem eleição no pátio, Rec. A eleição do Corinthians, que tiveram que esconder o André Santos queriam matar o presidente eleito. Então, queriam matar. Escuta aí. E hoje no aeroporto, o Flamengo embarcou. Que vergonha aquilo lá de manhã. Mas pior hoje que isso... Foi ontem? Foi ontem. Pô, mas pior que isso, a decisão do Campeonato Paulista com torcida única. Que tristeza. Entende? E aí, quem sabe... Minas Gerais é única. Eu só não entendo porque não copiam a nossa torcida mista. Mas lá eles têm condições de segurança para isso, professor? Por que não? Por que não? Porque eles alegam que é a torcida única porque não tem condições. Bom, mas aqui também alegavam... Será que vai durar, professor? Aqui alegavam que no primeiro Grenal decisivo ia fechar o pau na torcida única. Na torcida mista. Na torcida mista, gente boa, tipo essas REC da vida. Assim. Alguns disseram isso. A REC da IVE. E aí o que aconteceu? Primeira manifestação. E aí o problema é que lá dentro dos clubes e das organizadas tem facção criminosa, né? Tem PCC e afins. Comando Vermelho, PCC e tudo mais. E aqui não pegaram um cara entrando na torcida do Internacional com não sei quantas bombas na cueca? Isso é um santo, rapaz? Para um pouquinho. E no Grêmio e no Internacional, nos dois, os líderes das arruaças não acabam eleitos por conselho? Para um pouquinho. Ou alguém não sabe quem são esses caras? Quem são os líderes da arruaça? Aí se reúne. Gente, o que era uma reunião que teve há uns tempos atrás do comando da brigada ou similar, com gente respondendo a processo. E indagando a brigada. Sabe? Mas isso acontece em todas as esferas. Mas e o que isso faz ser mais certo? Não, tá errado. Isso tá errado. Olha aqui, quando toma-se um tapa de pelica, professor, tem que se aceitar bem. Né? Sim, de pelica. De pelica. Né? Olha aqui, Boa noite. Mesmo que o Romildo tenha recuado, foi inteligente na declaração. Saiu por cima. Diplomacia. Gerson Correia, gremista. É uma boa maneira de falar esperteza. Tu tem toda a razão, Gerson. A declaração do Gerson é mais chique que a minha. Não, mas o somatório é a mesma. Não, necessariamente. Ele foi lá, fez proposta, não levou e saiu por cima. A lei de Gerson, o presidente levou vantagem. Presidente foi diplomata. Tá certo, Gerson. E é assim que ele vai ganhando as pessoas. Olha aqui, Rec, no Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Rec. O Thiago Gugel tá pedindo para mandar um abraço. O filho do Romil tá sempre nos assistindo. Pedindo para mandar um abraço para Roca Salles, não perde um programa. O Érico Esteves diz que em Santana do Livramento é terra que só tem gremista, não tem nenhum colorado lá, segundo ele.
Sim, o meu cabelo cai nos olhos. Tá bom. Eu conheço uns 10 colorados, mas o que eu acho que ele quis dizer é que é muito mais gremista. Pode ser. Aí eu não tenho essa observação. Mas eu me lembro, inclusive, do Paim, que mandava sempre recados para nós. Kenny Braga. Kenny Braga. Pô, Kenny Braga. O Joaquim Becker tem que individualizar as penas. Márcio Beia. Quem aprontar tem que ser banido. Márcio Beia do Alegrete. Tem que individualizar as penas, diz o Joaquim Becker. Quem aprontar tem que ser banido do estádio. O problema é que existem algumas punições e os delegados já disseram que não conseguem comprovar aquela história. O professor tem que vir nos próximos 50 jogos do Inter para a delegacia. Ninguém fiscaliza. A primeira coisa é tu expulsar do quadro social. Exatamente. Advertência, expulso do quadro social. E depois... Se esse cara que tem que 50 vezes comparecer na delegacia não puder ser sócio de Grêmio ou de Internacional... Mas se ele não puder ser sócio, ele compra do cambista. A gente não conseguiu nem compra do cambista ainda. Mas aí é diferente, Maurício. Já limitou um pedaço. Já complicou a vida do cara. Ele tem que comprar o ingresso para no jogo, ele não é mais sócio. Ele já não pode ser candidato. E pode ser enquadrado pela lei se ele tiver que passar no Palácio da Polícia e não passar. Exatamente. Já pode ter uma fotinha divulgada, que na Europa terminaram com os hooligans divulgando as fotos. Exatamente. Botavam nos postos. E outra coisa que vai acontecer, que nem já tem em outros países, aí vai chegar uma hora que tu não vai mais ter venda de ingresso, vai ser só sócio. Sócio. Mais que isso, o ingresso vai ser personalizado. É isso aí. O Max... Vai lá, tira uma fotinho na hora, entra. Não, ou ingresso com nome. Por que não com a digital? Ingresso com nome. Tu vai ter que te identificar para entrar no estádio. Por que o ingresso não pode ser colocar o dedo lá? Sim, mas enquanto não tiver Já o gaúcho da fronteira já falava da utilidade do dedo. Né? É isso aí. Para se identificar. É isso, claro. O Wagner Cruz está dizendo que o Rosário do Sul está sempre na audiência. O Max Lohan está dizendo que o professor está dando uma aula de futebol. Mas é professor, tem que dar O aula. professor tem que dar aula. Pago para isso. E o Adilson Godoy está dizendo, REC, o melhor programa esportivo gaúcho. Muito obrigado. E arredores. Olha aqui, ó. Boa noite. Não dá para falar aqui. Boa noite, REC. O professor esqueceu de um detalhe importante na questão de jogadores. É o perfil ou característica do atleta para ter uma saída de bola mais eficiente ou parecida com a do Grêmio. O Atlético Paranaense está jogando parecido com o Grêmio, porém permanece com alguns jogadores que não têm perfil. Augusto de Alvorada, mas nós citamos aqui. Claro. O Paulo André e o Thiago Leão. Não tem qualidade técnica, né? Comparado com os jogadores. Não tem qualidade. E o Grêmio não arrisca. O Grêmio tem filosofia diferente. O Grêmio tem jogadores que têm qualidade. O Jeromel poderia fazer isso. O Léo Moura é ótimo. Bruno Cortes também tem habilidade. Mas o Grêmio não arrisca. O Grêmio sai de um pouco mais à frente. E o Groi não arrisca com os pés, porque ele não é bom com os pés. Mas o Alisson, não é bom. O Alisson aqui começou a se trabalhar. Mas aí se atrapalhou num jogo contra o Veranópolis e já tomou ferro. Se atrapalhou num outro mas jogo agora do Campeonato Nacional, melhor. tomou ferro. Foi melhorando. Sim. Mas há que se ter paciência. Se tem uma filosofia de jogo que é esta, que se apresenta. É que uma coisa, né, professor? Vamos ver na seleção brasileira. Mas... O Tite é meio Renato, é meio termo. Mas é que vamos bem, vamos tocar bonito, vamos tocar rápido, vamos ter sempre solidariedade e tal, mas no miolo da zaga e atravessar a bola no... Quantas bolas o Atlético Paranaense atravessou? Contra o Grêmio? Umas 4. O Dourado azarado e sem parceria atravessou uma, já levou ferro. Está começando o Atlético. Não, e bem. O Atlético o Atlético tem que fazer algo diferente, professor. Ele ganha menos, não ganha nada pelo estadual, ganha menos do Brasileirão. E deu show não ontem aqui. Não tem condições. Deu show ontem aqui. Só um pouquinho. Condições financeiras não tem que ser diferente. Que esse time do Atlético, que tem um grupo extremamente limitado, 100% que não é candidato ao rebaixamento? 100%. 110%. E este mesmo grupo, com outro treinador... Bateu na trave já? Já a gente começaria a pensar. Professor, ontem a declaração do Paulo André... O que mudou no Atlético foi o treinador. A metodologia. O grupo continua sendo um grupo fraco. Mas isso, professor... Parar de se fresquear e contratar estrangeiro que ninguém sabia quem era? Mas nessa linha, Rec, em 2013, já recebendo menos que os outros, sem receber pelo estadual, construindo o estádio... Não é mais assessor de empresa do Atlético Paranaense também. Mas, Rec, em 2013 o Atlético decidiu, vamos fazer algo diferente. Foi o primeiro ano que fez isso. Não jogar o estadual e colocar o Sub-23. Revelou o Otávio, o Hernani, volantes que hoje estão na Europa.
destacou o Marcelo Cirino, que na época deu certo, o Everton, que estava no Flamengo, o Léo, lateral direito, encaixou bem naquele ano, tinha um Paulo Baier. Era uma equipe que se construiu. 2013, quer queiram, quer não, o Atlético chegou pela primeira vez na final da Copa do Brasil e foi para a Libertadores com vaga direta. Olha aqui, ó. É muito? Não, mas pro orçamento que tem o Atlético tem que ser diferente. Daqui a pouco, é terrível dizer isso, mas se nós compararmos o nível de organização e de receita dos clubes de Rio e São Paulo, daqui a pouco a dupla Grenal vai ter que partir para esse caminho. Ou faz algo diferente ou não vai ter como disputar com iguais, porque o dinheiro vai ser muito maior. Boa noite, amigos. Já é, né? E o algo diferente que nós fazemos hoje é o plano de sócios, mas o Palmeiras está equilibrando. Então a gente tem que inventar outras coisas, daqui a pouco pode ser no campo. Daqui a pouco faz a filosofia do Silvio Santos. Marketing de padaria, de porta em porta. Com o tamanho que o Grêmio Internacional tem e com a penetração das suas marcas, não precisa fazer porta em porta, estou exagerando, né? Mas fazer aparecer o produto. Produtos de qualidade, com preço competitivo, né? Antigamente fazia uma cerveja ruim e botava a marca de Grêmio Internacional. Não adianta. Aí o cara toma uma, não toma a segunda. Os nossos clubes são muito mal dirigidos. Ah, bom. Aí começamos a convergir. E o problema é a falta de vantagem. O Beira-Rio ou Arena fazem 1 minuto de silêncio. 1 minuto de silêncio. O torcedor do Grêmio faz a... Tem os placares grandes, bonitos, na Arena e no Beira-Rio. Eles dizem o que é? Não. Muito obrigado. Em alguns momentos... É raro. Não, é muito raro. Muito raro. Quando é algo muito grande. Agora, o senhor tem que cumprimentar o seu amigo aqui, que nunca deixou de informar de quem era a homenagem. Tá bom, mas o problema não é... Eu ia atrás. Mas Rec, hoje eu fico... Rec, mas tu é profissional da imprensa, eu tô falando... Não, estou dizendo hoje nem a imprensa fica sabendo. Mas eu tô falando Sim. o clube. Aí, de repente, abre-se um portão e entra um grupo de moças com uma taça no intervalo do jogo. E elas mostram a taça e elas abanam para a torcida. O sistema de alto-falantes identifica? Não. O placar eletrônico identifica? Não. Fiquei eu lá deduzindo que era pelo título estadual, pela classificação contra o Náutico. Mas isso não significa... O senhor está falando de Inter e Bahia. Mas, não, sabe... Muito aí maltratado o público. Aí no outro jogo, entraram um grupo de rapazes com uma taça na mão. Quem são esses? Ninguém sabe. Aí tu fica sabendo que o placar não é gerido pelo clube. Que tem dificuldade de comunicação. Gerência. Pode não ser gerido. Não, mas que não tem aqui tem dificuldade. Mas vem cá, num estádio de futebol, no estádio do Grêmio, o Grêmio vai ter dificuldade de se comunicar. No estádio do Internacional, o Internacional vai ter dificuldade de se comunicar com o seu placar. Ah, vem cá. Não, mas as estruturas têm comunicação, professor. Presidente? Eu estou te dando informação. Porque o Inter, por exemplo, acredito que o Grêmio também tem os seus funcionários, no Inter é a Natália Mauro, então que é a funcionária que cuida, que faz a locução do jogo. E mas é o Inter que decide. Tá faltando liga. Quer ver, por exemplo... Porque tem ligação de imagem. Né? Agora melhorou o Museu do Grêmio. No Museu do Grêmio, o Leão estava com a camisa do Palmeiras. Ai, que maravilha. Que maravilha. Eu entrei lá e não reparei isso aí. Sabe? Agora acho que já mudaram, porque eu critiquei tantas vezes a época. Pode ser. Né? Não, eu tinha outros erros. Sabe, são coisas pequenas. São coisas não pode pequenas. nem aparecer essa camisa com toda a rivalidade que tinha. Já voltamos. Mandar um abraço para um dos grandes líderes desta comunidade canoense, Michael Matiello é um também, mas para o presidente, eu chamo de presidente, né? Para o seu Wilson Fac, da Fac Materiais de Construção. Ele organiza, professor, um baile por ano
com mais de 1.000 pessoas ligadas à construção civil e banca, porque a parceria e tudo mais, e o carinho de todos em relação ao seu Wilson Fac lá é um negócio impressionante. Tem preços convidativos, tem do alicerce ao telhado, para o jardim, para a iluminação, para a decoração, tem o que quiser. E vai inaugurar uma nova loja agora que não vai ficar devendo nada para as maiores de Porto Alegre, lá na Matias Velho. Eu estive lá vendo a estrutura, e a estrutura própria e tal, por isso que tem preços melhores. Fac Materiais de Construção. É uma baita estrutura que está construindo. Baita estrutura, e ele é um baita cara, e ser humano acima de tudo, um homem de família, um cara sensacional. Eu queria comemorar uma surpresa que houve nesse domingo, né? Porque ninguém da imprensa especulava a volta do Damião tão rapidamente. Boa. Bem lembrado. Todo mundo só falava que o Damião não se sabe o que vai acontecer. O Internacional está trazendo o Luca porque acha que pode não contar com o Damião o resto do ano, porque o Damião vai demorar para jogar. Olha aí, esse é o ano mais folgado. Esse é o ano mais folgado. Inclusive o próprio Grêmio que chora, que tem é contigo, Matias. Jogos demais e coisas. Vão parar um mês agora na Copa do Mundo. Qual é o ano? Mas aí acumula, né, professor? Acumula depois os jogos. Mas quando era quarta e domingo, qual é a média de quarta? Não, qual é a média de quarta e domingo? É um jogo a cada 3,5 dias. Sim. Qual é a média que o Grêmio vai ter até a Copa do Mundo? Um jogo a cada 3,4 dias. Qual é a diferença? Nenhuma. Normal. Sim, mas eu estou ouvindo agora que vai ser agora com esse absurdo. Até agora tem coisas mais modernas para se aferir e evitar a lesão. O prejuízo maior para o Grêmio vai ser jogar 7 ou 8 partidas do Campeonato Brasileiro sem o Jeromel. E isso é prejuízo grande. E isso vai ser um prejuízo grande. Porque não existe 2 Jeromel. Exatamente. Nem dentro do Grêmio, nem dentro do futebol brasileiro. Não, essa bobagem. Se o Grêmio pudesse pensar dizer, agora eu vou pegar o Dedé, agora eu vou pegar o Rodrigo Caio, não ia fazer o que o Jeromel faz. Não, essa bobagem que tem com os companheiros. O Internacional deveria ter um jogador à altura do D'Alessandro. Não tem. Ninguém tem. O Grêmio não tem um jogador à altura. Nem o Sarrafiore, professor. Não. À altura do Jeromel. Mas ele habla também, professor. Como não tem um jogador à altura do Luan. Muitos times europeus não têm 2 jogadores do mesmo nível? Claro que não. Ninguém tem um jogador. O Barcelona não tem um jogador a nível do Messi. O Real Madrid não tem um jogador a nível do Cristiano Ronaldo. Óbvio. E o senhor falou há pouco do Liverpool. Ficou em aberto mesmo com o 5-2. Né? 5-2 para o Liverpool. A torcida... Deu para Roma. Já fez demais. A torcida do Liverpool saiu triste, porque chegou a abrir 5-0, e a torcida da Roma saiu comemorando. Perdendo 5-2. 5-0 era massacre. Não, mas, jogo mas não tem nada. Mas o técnico tirou o Salah. Tirou ele, né? Quando estava 5-0, daí a Roma fez 2 gols. Que belo jogador. Que belo jogador. Como tem jogador mundo afora aí, né? Já fez 42 gols na temporada. Aquele que joga. Que joga aquele cara. Como ele entrou contra o Grêmio, parecia que estava brincando, né? Ele foi o primeiro jogador a ser vendido por 100 milhões de euros. Que na época se achava assim uma Babilônia, era o jogador mais caro da história. O segundo ia ser o Rodrigo Dourado, conforme a imprensa nossa. Qual é o jogador da... A nossa imprensa era em reais. Nossa imprensa. Era em reais. A nossa imprensa errou o nome. Que o senhor falou reais, por isso que eu me confundi. A nossa imprensa... reais, então eu me confundi. 100 euros. E num café da manhã tinha um amigo meu que era diretor do Grêmio, ouviu o mesmo repórter que deu a notícia do Dourado por 100 milhões, perguntar para o presidente Romildo se ele já tinha rejeitado alguma proposta milionária para o Luan. Um repórter atrevido, né? E o presidente tinha rejeitado mais de 50 milhões pelo Luan. E na época, o terceiro da América era o Internacional. E o presidente Romildo estava chegando para dirigir o Grêmio. E o mesmo repórter disse à época que eu teria o máximo de prazer em dizer que um jogador do Grêmio valia mais de 100 milhões. Aí anunciou a venda de um jogador por 128 milhões do Grêmio, chamado Arthur, que aí diziam, não, mas atacante vale mais. O Arthur é atacante mesmo, né?
Então, Mas tem esse que ter a qualidade. E o mesmo repórter também ponderava à época que a libra esterlina valia mais de R$6. Bom repórter. E esse mesmo repórter, mas esse teu que colega... não tem medo de dar notícia, teve o prazer de divulgar que um pé torto foi vendido por quase 20 milhões de euros. Mas esse teu colega fica magoado muito fácil quando fala do Rodrigo Dourado. Não, foi 12 milhões? Não, 20 milhões? Foi não. 12 milhões. Não, foi mais, foi 16 milhões. Ah, não foi? 16, foi 60. O Grêmio até sobrou pro Grêmio 40 e tal. Não, Mas quem seria esse nobre colega, Rec? Esse nobre colega é um cara que se irrita com uma idiotice dita muitas vezes. Porque na época, se tivesse ido pro mercado da Inglaterra, ele repetiria o valor de um reserva na China que tinha 29 anos, chamado Ramírez. E o Dourado tinha 20. E logo em seguida, se não se lesionasse, seria titular na Olimpíada que o Brasil ganhou o ouro. Mas esse teu colega é muito sensível, não, esse colega é cheio de detalhes. Esse colega é brabo, mas enfim. Agora que nós falamos do colega... Isso chama-se autoelogio. Isso chama-se autoelogio. Não, isso é uma defesa. Os caras param o tempo inteiro repetindo. Até parece que tem uns abobados, sabe? Que não tem o que fazer. Fica o dia inteiro repetindo. Eu, sinceramente, eu não vejo nenhum problema em que tu tivesse cometido um erro. Mas óbvio. Acho que nesse caso não cometeu. Mas se tivesse cometido... Eu continuo... Quem sabe num livro um dia conta essa história. Eu continuo... E seja o capítulo mais lido. Eu continuo Vai me render dinheiro ainda. Continuo achando que o problema é sempre de saldo. Não existe nada... Isso vale para um relacionamento. Se tu tem um relacionamento com uma pessoa, não vai vir coisas só boas dessa pessoa. Agora, se vier mais coisas ruins do que boas, tu vai terminar o relacionamento. Sabe que o amigo Se tu tiver um dirigente... que erra mais que acerta, ele é um mau dirigente. Se tiver um dirigente professor. Que acerta mais que erra... Um repórter a ponto de virar fura-fura e tal, o cara não pode ser tão figo assim, né? Agora, sabe que teve um amigo, que tinha um amigo em comum, chamado Michael Machello, que um amigo em comum deu a venda, ou a proposta do Everton, um grande atacante, campeão da América, evitou o vexame do Grêmio, que ia ser um novo Mazembaço contra o Pachuca, entrou, acabou com a festinha dos mexicanos, fez o gol por cobertura e tal. E um mesmo colega deu que esse rapaz ia ser vendido por 30 milhões de euros, o que dá mais de 100 milhões de reais. E não transitou muito essa notícia, sabe? Porque às vezes pode ser o peso do repórter e tal, ou o peso da sacanagem. Porque a do Everton não transitou tanto. Do Everton eu não vi. E eu ajudei, cuidado, tem um problema de moeda aí, hein? É 30 milhões de reais, que dá 7 milhões e meio de euros. Já que o companheiro não vai corrigir, deixa que eu corrija. E deram foi dado a mais de uma mão. O repórter deu, o comentarista sacramentou. Deram o nome do empresário Gilmar Veloz. 7 milhões de euros sem comprar o Everton ligeiro. Não, depois ele cresceu ainda mais. Esse ano ele está mais consolidado. E vá que não venha a ser vendido por 30 milhões. Porque a recuperação do Everton foi muito maior do que a do Dourado, que teve a infelicidade de tomar 5-0 no Grenal. Tu te lembra que o Everton disputava a posição com Pedro Rocha? Pedro Rocha era reserva. O Pedro Rocha não era titular absoluto do Grêmio. Mais do que o isso, Everton era o quarto reserva. Não. Queriam tirar Fernandinho, Bolanhos e mais Pedro Rocha. Tirar o Pedro Rocha. Só cabia um. Quando o Douglas ainda estava bem, não tinha sofrido a lesão, queriam deixar o Douglas com o Luan no lado, na vaga do Pedro Rocha e o Bolanhos na frente. Queriam jogar com os três. Antes de vir Barros. Mas isso é bobagem. E quando veio o Barros, queriam... Saiu o Douglas, porque já estava lesionado. Queriam Bolanhos na função do Douglas, Luan no lado e o Barros na frente. É isso aí. Se defendeu isso 2016 inteiro, 2017 inteiro, até que o Pedro Rocha se firmou quando foi vendido. O Pedro Rocha se firmou porque houve um treinador inteligente que não botou o Luan para o lado, também porque o Bolanhos fez uma crise pessoal. Não esqueçam disso.
Não esqueçam disso. O Grêmio contratou o Lucas Barros. Quando a fase é boa, é boa. E tinha que jogar, porque ganhava 1 milhão por mês. Custava, não ganhava. Custava 1 milhão por mês. E o Lucas Barros tendo que jogar. Se o Bolanhos estivesse bem, onde é que ia jogar o Luan? E aí o Bolanhos faz uma crise pessoal, some do Maurício achou a notícia do Everton? Não, eu sei qual é a notícia. Foi falado em euros mesmo. E aí vai. Não tem problema. Eu tava mostrando pro Matiela são sacanagens que o pessoal tá mandando na live do Facebook, inclusive. Fala, professor, fala. Não, Maurício fica atrapalhando o programa. Eu digo que há coincidências que favorecem. Agora mesmo nós tivemos uma, e tu sabe o quanto eu admiro o Renato, não de agora que ele começou a empilhar títulos, das outras... Da época do futebol feio. Das outras passagens dele pelo Aquele futebol tosco. E o Renato... Depois dizem que o Roger não tem importância na vida. O Renato estava fazendo um erro de botar o Cícero de centroavante e só corrigiu porque o Luan se machucou. Só corrigiu porque o Luan se machucou. Então ele traz o Cícero para a posição do Luan, porque não tem ninguém para jogar ali, e entra o Jael. E arruma o time do Grêmio. Com certeza. Já voltamos. Boa noite, amigos. Fiquei preocupado quando assisti a primeira entrevista do presidente Romildo Bolzan, extremamente preparado e sagaz, Mauro Lau Colorado, na época em que ele assumia o Grêmio. Sempre tem muita paciência, né? Tomou muito ferro no começo, mas um ferro. Professor, mas nada está escrito nas estrelas. Conforme vão acontecendo as situações, o técnico tem que ir mudando o esquema, acertando, e aí que vê se é a mão do técnico, bababá. Tá certo. Verdade. Mas é isso mesmo, tem toda a razão. E até o Renato jogou sempre com as peças que tinha. Eu dizia que era horroroso de ver o Grêmio jogar e não retiro, porque agora é bonito de ver o Grêmio jogar. Tudo bem. Agora eu tenho que dizer que é bonito. Sim. Na época ele fazia atrocidades. Né? Não, ele não fazia atrocidades. Na época o Grêmio jogava por uma bola. Ele jogava por uma bola. Ele ganhava. O Argel foi segundo colocado no Campeonato Brasileiro. O Argel foi segundo colocado no turno do Campeonato Brasileiro, 2015. Ganhava. Se o Argel tivesse ficado no Inter, o Inter caía aquele ano? Mas aí vem uma bela discussão. Um cara me falou isso no Colorado, disse que não caía. Pelo não sei dizer. Não sei. Agora, pelo aproveitamento ele estava em nono. Ser treinador com uma seleção como o Tite é uma coisa. Tu escolhe os jogadores que tu vai botar. Agora, tu pegar o grupo que tu tem e daquele grupo tu formatar a melhor proposta de futebol, o Renato, na passagem anterior, pegou um Grêmio que era uma baba. E ele foi vice-campeão brasileiro. Como? Jogando por uma bola, jogando como era possível com aquele time. Esse é o problema. Não adianta se meter de pato a ganso. Não adianta. Existem limitações na qualidade dos jogadores. Talvez se o Internacional, no segundo semestre, tivesse feito uma... Lembram quando trocou, quando saiu o Falcão, entrou o Celso Roth? Se o Internacional tivesse passado a jogar dali até o fim, que tinha um turno inteiro, a jogar só por uma bola, a jogar na defesa, a se fechar, provavelmente não teria caído. Vem cá, é isso. Isso é a qualidade de um treinador. Não, mas o Renato, ele sempre fez a leitura correta. Mas é isso? Ele jogar com o Júnior Viçosa, com o Diego Clementino, com o Gilson, com o Gabriel, numa fase terrível. O próprio trabalho dele no Fluminense, quando ele tirou o máximo daquele time e por um detalhe não foi campeão da América. Mas ele teve trabalhos também que levaram times ao rebaixamento. Bem ruins, sim. Especialmente no Vasco da Gama, quando ele jurou aqui em Porto Alegre que o Vasco não ia cair, o Vasco caiu. Tudo bem. Não, mas acontece também. Se faz. Eu gosto desse Gilson Kleina, por exemplo. Estão me dizendo que foi um dos que mais rebaixou o time aí.
O Gilson Kleina. Um dos que mais rebaixaram. Falar acho que em treinador, quem está fazendo um belo trabalho é o Enderson Moreira, né? Trabalho a longo prazo. Mas lá dá para ser a longo prazo. Né? Aqui com aquele temperamento dele é igual o Wagner Mancini. O Wagner Mancini não faria trabalho a longo prazo aqui. Aliás, não tem feito em lugar nenhum. Fez um pouco maior na Chapecoense. Né? E por falar em treinador, o Nelsinho pediu demissão do esporte hoje e saiu chutando balde. Né? Ele vai assumir. Sabe quando é que ele vai assumir? Palavras Foi o dele. Nelsinho? Eu achei que era o filho dele. Não, o Nelsinho pediu. O filho dele está no... O Eduardo Batista fechou com... Coritiba, não? Coritiba. Eu vi esses dias que o Nelsinho tinha passado mal, não sei onde é que ele estava, ele tinha passado mal. Então ele assumiu daí o... Ele olhou a defesa dele com Cláudio Vinck, Hernando, Léo Ortiz, e aí passou mal. E o goleiro Agenor? O Agenor é o menos ruim desse grupo aí. O senhor viu os gols que ele tomou contra o América? Mas ele está na reserva, né? Palavras... Aquele dia ele jogou. O Magrão aí voltou para a titularidade? Não, um outro goleiro é... Magrão se aposentou? O Magrão está com 53 anos. Me ajuda, eu vi ontem o jogo. Maílson. Tá aqui. Sopro aqui é bom. O Nelsinho Batista chamou uma entrevista coletiva e disse o seguinte. Porque assim, o contexto, vamos lá. Vazou um áudio de diretores do esporte dizendo que se perdesse o jogo, ele estava fora. Ele disse, não perdi o jogo, matou fora, porque eu não... Segundo ele, não gosta de trabalhar com pessoas, eu vou pegar o termo exato que ele usou, mas ele disse que existia terrorismo interno e que os dirigentes estavam sendo falsos com os jogadores, dirigentes e funcionários do clube, e disse, não consigo trabalhar com pessoas que enganam todo mundo. Ele pegou pesado no áudio. Olha, ele chamou a coletiva e disse, na outra vez eu saí sem falar nada, mas agora eu vou falar. Depois da denúncia do ex-técnico da Bélgica, que disse, o pai do goleiro vendia as escalações? O pai do goleiro publicava nas redes sociais a palestra e a escalação, que ele dava uma palestra às 6 horas, com a escalação e com as táticas, e às 6h15 isso estava nas redes sociais, a escalação e por onde ia atacar preferencialmente. Que o goleiro é o pai do DG, do Courtois. DG é o espanhol. O goleiro era o Traíra. Olha. O goleiro passava para o pai e o pai... Ou então alguém passava para o pai do goleiro, que não o goleiro. Era o goleiro. Sabe Deus. Olha que vai responder depois do intervalo o Matiello. Boa noite, Rec. Sempre na audiência do programa, muito bom. Estou ouvindo alguns comentários sobre Ganso no Grêmio. Procede, será? Abraços para o professor Adilson de Triunfo. Está mandando um abraço, professor. E o Matiello responde na sequência o que ele acha do Ganso. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes, encontre a solução ideal para você. Acesse o site Saiba Mais, centraldimóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786, também no endereço tradicional, José do Patrocínio 385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Bascaria, simplesmente a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. Estofaria Brasil, há 45 anos no mercado. Estofaria Brasil, referência de qualidade. Trabalha com o mais alto padrão para oferecer os melhores produtos e serviços. Ligue 3343-1825 ou WhatsApp 99441-4318. 99441-4318, fica perfeito. Pedidos @estofariabrasil.com.br para você fazer o seu. Já chora um desconto e já diz que assistiu aqui no Cadeira Cativa. Grêmio enfrenta o Goiás amanhã, 7h30 da noite, Copa do Brasil. Léo Moura com desconforto muscular. É o desfalque confirmado, no mais é tudo especulação. Madison será o substituto.
Tendência é que outros possam também ser preservados. Tem muitos na relação, inclusive Tassiano, Lima, Michael Swell, Tony Anderson, Jael, mas ainda a tendência é que escale uma base titular. O Renato que não gosta de brincadeira, não. Tricolor teria sondado a situação do Ganso. Junto ao Sevilha, jogador não é aproveitado desde dezembro pelo clube espanhol. Torcida colorada protestou hoje no Parque Gigante durante o treinamento, de forma até civilizada. Atacante Luca foi oficialmente apresentado. Inter volta a campo domingo, 19 horas contra o Cruzeiro no Beira-Rio. Ganso, sim ou não, Matias? Não. Acho que esse tipo de jogador não se enquadra no perfil que o grupo do Grêmio tem hoje. Até mesmo o técnico dele lá no ano passado já tinha dito que ele... São Paulo. Seria um baita camisa 10 se quisesse jogar. Então tu vê, se o técnico diz isso, né, Rec? É porque o jogador não tá afim. Eu acho ele meio preguiçoso. Como é que está o movimento multicampeão? Tá bem, tá crescendo. Já estamos aí em umas 10 cidades em Santa Catarina, mais umas 35 aqui no Rio Grande do Sul. Estamos tranquilos. Estamos crescendo cada vez mais. Poder? Não. Prontos para ajudar o clube. Quem é o grande líder do movimento? É eu e o Evandro Krebs. A gente toca o clube aí, mas tem mais gente aí atrás de nós, que nem o Alexandre Maier, Giovanni Fornec, o Cristiano Becker, Rafael Maier. Tem bastante gente aí, né? Beto. Gilberto Fopa. A gente fala Beto Gril, o pessoal confunde ele com aquele que era o vice-governador. Ele fica enlouquecido. Era o homem da Betos Grill, né? Olha aqui. Grande restaurante. Na nossa live no Facebook, facebook.com/LuizCarlosRec, antes de mandar um abraço para o Fabrício Berto, está na audiência, o Eduardo Fritz está na audiência. Um abraço para eles. E o Paulo André está dizendo o seguinte, ó, tenho 47 anos, vivo futebol. Digo a vocês, até hoje só me encantei com 3 times do Brasil. Flamengo dos Ricos, São Paulo do Raí e esse Grêmio. Vocês concordam? Não, peraí. Tem 47 anos, ele viu o Inter da década de 70. O Grêmio do Filipão. Ele está citando 3 times... Muito bons. Muito excepcionais e que estão realmente encantando. O Grêmio está com uma trajetória e está fazendo aquilo que o REC tanto prega. Ganhando, jogando bonito. É isso aí. O que não é sempre que se consegue. Não, mas marcando também, né? O Grêmio não arrisca tanto. O Grêmio, essa coisa que fez o Atlético Paranaense aqui, eu não sei se tem substância. É que, por incrível que pareça, o jogador do equilíbrio no time do Grêmio é um jogador que já foi execrado pela torcida. É o jogador Ramiro. É ele o jogador que permite que o Grêmio jogue com 2 volantes. E que mude o repertório. Não, mas de uma hora para outra muda o repertório, se precisar ser só marcador, vira... Olha aquele Grenal, o era xingado na arena, o Ramiro. Principalmente quando ele volta para recompor e permite que o Luan jogue flutuando. Aí. O Grêmio tem mais margem de segurança. Sem precisar marcar. E que em determinados jogos o Patrick fez no Internacional, pelo outro lado. Mas a ideia de futebol... Por que será o Dair que recuou? Por quê? Porque tirou o Patrick do lado... Por que mudar o que está certo? E colocou no meio e pegou o Camilo, D'Alessandro e colocou do lado. Diga aí, Maurício. Então, o pessoal está fazendo menção e, de fato... Todos os dias aumenta o número de adesões ao Facebook. Vá compartilhando com os amigos aí. O Marcelo Groi está prestes a chegar a 11 horas sem tomar gols. Estatística que foi divulgada pelo Grêmio. Um amigo meu que faz uns 11 dias que não toma banho. Tá bom. Um pouco mais grave. 6 jogos já que o Grêmio não toma gol, né? É difícil superar o time do Renato por causa disso. Toma muito pouco gol, né? Se o Brasil conseguir se manter na Copa do Mundo assim... Se tu pegar os campeões brasileiros, sempre foram os que tomaram menos gol. Pode fazer a estatística aí, Maurício. Faz levantamento aí. Para terminar o programa, qual é o campeonato do mundo que na segunda rodada só tem um time que ganhou as 2?